Olá, minha gente, começa agora nosso bate-papo das 6 ao vivo pela sua TV Foz, canal 16.1 para Linhares, São Mateus, Colatina, toda a Grande Vitória e para o sul do estado através do nosso sinal de Cachoeiro de Itapemirim, tá bom? Quero agradecer sua audiência, sempre aqui às quintas e sextas-feiras, nosso bate-papo das 6 às quintas com a turma do direito, os advogados, e às sextas-feiras com um tema livre, um tema geral. Antes de cumprimentar os nossos convidados da noite, vamos dar aquela espiadinha lá fora, ver como é que está o movimento, né? O trânsito de Linhares, comecinho de noite, né? Final de tarde, começo de noite na nossa bela cidade. Trânsito bem tranquilo ali na ponte Joaquim Calmon, entrada ou saída da cidade. Como de costume, o trânsito fica bem tranquilo nesse horário. Mas daqui a pouco você vai ver que pro lado de cá, pro lado norte, a situação é bem complicada, né? O trânsito, a gente está com um desafio enorme em relação à mobilidade. Olha lá, ó. Aqui já é mais noite, né? Tá mais escuro para cá. Um movimento bem intenso nesse horário, principalmente porque é sexta-feira. As pessoas querendo chegar em casa o mais rápido possível, para quem mora nos bairros da região norte, Planalto, Movelá, Linhares 5, Canivete. E para quem segue para as cidades também da região norte, São Mateus, Pedro Canário, Conceição da Barra, etc. Esse movimento intenso dessa rodovia federal BR-101, que corta pelo menos 10 quilômetros de perímetro urbano, cortando a nossa cidade de Linhares. Essa é a situação de momento que nós estamos aqui ao vivo nesta sexta-feira no nosso bate-papo das 6. Muito bem, gente. Olha, hoje nós vamos conversar com dois representantes da mesa diretora, o presidente e o vice da Câmara Municipal de Linhares. Ambos estiveram em Brasília e tem muitas informações para conversar com a gente. Vamos falar também sobre o trabalho do Legislativo, né, nesses quase 100 dias dessa gestão. Aqui do meu lado, o presidente da Câmara de Linhares, vereador Roninho Passos. Vereador, boa noite, bem-vindo. Boa noite, Cláudio. Tudo bem? Bem-vindo. Muito obrigado mesmo, tá, pelo espaço aqui, em conversar, né, com a população e, de certa forma, uma prestação de contas, né? Né, como você bem disse, né, estão chegando aos 100 dias, né, nós precisamos passar para a população. Tá, joia. Conosco também o vice-presidente da mesa diretora, o vereador Iup Silva. Vereador, bem-vindo, boa noite. Boa noite, Cláudio. Boa noite quem nos acompanha aí. Uma honra estar aqui, tá um privilégio. Estar ao seu lado e ao lado do nosso presidente, Roninho. E vamos botar, né, alinhar tudo aí agora. O nosso papo, né? Isso tem muito tempo para a gente conversar bastante. Só para quem está em casa compreender, né? Para quem não é de Linhares, o Roninho é o presidente, o Iup, o vereador Iup é o vice-presidente. A mesa diretora é composta também por primeiro e segundo secretários, né, presidente? Isso aí. Nós temos a primeira secretária, eu tenho a honra, né, de ter uma mulher, né, que é a Kelly, a professora Kelly Bolicenho. Desportista. Ali é uma honra, fico muito feliz, honrado de ter ela no nosso lado ali. E tem o segundo secretário, o Sargento Romanha. Isso. Para quem está acostumado a acompanhar, todas as segundas-feiras as sessões ordinárias da Câmara de Vereadores. Vereadores, Roninho e Iup, vocês estiveram em Brasília, foi na semana passada, né? Semana passada, passa tão rápido, né? E assim, uma série de compromissos, encontros lá, visitaram a Câmara dos Deputados, né? Tiveram lá aquele papo muito bacana com os deputados lá, e essa comitiva também que esteve na Confederação Nacional dos Municípios. Fala pra gente aí como é que foi esse momento, né? O que isso representa para o município de Linhares. Sim, Cláudio, nossa missão, na realidade, foi ir na CNM, né, que é a Confederação Nacional, e na Abracan, que é a Associação Brasileira de Câmaras do Município. Essa foi a missão minha, né, do vice-presidente. Nós saímos daqui com essa missão em estreitar ainda mais os laços, né, com essas duas confederações. E lá, tá vendo aí as imagens desses encontros e quando nós chegamos lá, fizemos o que a gente tinha que ter... nós fomos lá para fazer... O primeiro objetivo, né? O primeiro objetivo. Estivemos com o presidente Rogério, que é o do Abracan, e aonde que ele passou toda a documentação que precisava para se filiar, né, à nossa Câmara, ter mais representatividade, se filiar em Brasília. Uhum. E lá, né, o Lucas, o nosso prefeito, me ligou, né, e passou uma missão. Ele, muito inteligente, da parte dele, dos secretários dele, ao qual fica aqui meus parabéns, né, ao Rodrigo e o Saulo, secretário, aonde que eles viram que o Linhares poderia perder um recurso, né, um recurso que era uma emenda parlamentar do deputado Vitor Linhares. Uhum. E ele me ligou, né, pediu para a gente estar indo lá fazer esse contato. Nós ligamos para a equipe do deputado Vitor Linhares, a qual, assim, muito bem atendido, né? Muito bem receptivo. A assessoria dele, né? Muito bem. Uhum. E o Vitor, toda vez que a gente tem a oportunidade de conversar, é uma pessoa, né, que
muito bom, assim, de relacionamento, diálogo, né? muito de diálogo. E nós fomos lá, entendemos com ele, falamos sobre a situação. Na hora, falou, não, vamos tentar, vamos resolver. É uma pendência que tinha entre o banco, né, o banco e o executivo. E o Saulo, né, o secretário Saulo, secretário de obras, conseguiu-se que resolvesse isso e nós garantimos esse recurso. E aí, junto com esse recurso, veio também uma reta escavadeira. Né, junto com recursos de 500 mil, né, Yupi? Junto com o investimento de 500 mil, veio para a agricultura também uma reta escavadeira no valor de 319 mil. Tudo fruto dessa viagem que vocês fizeram fruto dessa viagem, isso aí, nós fomos com a missão, o prefeito passou outra missão para nós. Vocês já aproveitaram, né, Yupi? Vereador, foi uma pesca farta aí, né, essa viagem a Brasília. Realmente, a gente foi com o intuito, né, de crescer, né, ampliar mais a nossa Câmara aí, né, presidente? Tá levando aí, só que também, nesse meio termos aí, o nosso prefeito, né, junto com o secretariado, ele foi bem sensato, passou essa demanda aí. Aproveitou, né? E aí também quero deixar um agradecimento aqui especial ao Dr. Vitor, né, deputado federal, que nos atendeu super bem, né, presidente? Nos acolheu, eu mesmo não sendo do partido dele, nos acolheu, falou que deixa o mandato à disposição e explicou a gente a situação e graças a Deus a gente conseguiu, né? O presidente conseguiu contornar lá, né? E a gente não perdeu nessa emenda que ia impactar na nossa cidade. Ô presidente, então vamos explicar direitinho para a população que nos assiste agora. Foram 819.500 emendas parlamentares que vão ser destinadas para isso, cara. No contexto geral, no valor, né, fica 819 mil. 500 mil, esse é destinado para a área do esporte, né, para a construção de algum equipamento público, e 319 mil, que é a compra de uma reta escavadeira. Para onde vai essa reta escavadeira? Então, essa reta escavadeira, hoje, assim, ela é destinada para o município, né, e nós vamos dialogar junto com as comunidades, vai ser usado isso, a ver onde hoje tem mais necessidade de, né, a gente sabe que nós temos muitos hoje estradas que precisam, né, desse patrulhamento, né, então assim, a gente vai estudar junto com o executivo se a gente passa por uma comunidade ou se fica realmente para o município, né, fazer essa parte. Esse restante, agora eu vou aproveitar, já que você falou dos 500 mil para a praça de esporte, dá para dizer onde vai ser aplicado isso aí ou por hora ainda não é possível? Vamos esperar mais um pouquinho. Até porque tem que fazer o projeto ainda de construção. Na realidade, assim, esse dinheiro, Cláudio, ele já tinha sido até mesmo um diálogo entre o prefeito Lucas, quando ele estava como deputado, né, deputado estadual, com o deputado federal. Então já era um recurso que já estava meio garantido, só que precisava de uma contrapartida do executivo. E como já estava estreitando esse tempo, e o executivo, né, da gestão passada não tinha feito, né, esse primeiro, o que precisava ser feito da parte do executivo. Aí acabou que nós poderíamos perder. Mas a gente vai ser pro lado daqui, do lado de cá. Aproveitou que vocês estavam lá, dá uma força aí e desenrola esse negócio. É o que a gente pode falar que vai ser pro lado de cá, na região 5 aqui. Então, pois é, se o prefeito Lucas estiver assistindo e quiser mandar aqui o local da praça, melhor ainda, né? A gente já divulga em primeira mão aqui, né, vereador Yupi? Bom, né? Vereador Yupi Silva, né, vice-presidente da Câmara, a gente tem acompanhado o trabalho de vocês, dos que permaneceram e os que estão chegando agora. O senhor é o primeiro mandato, mas a gente vê que tem tido muita proatividade no trabalho lá. Acho que o diálogo na política é fundamental, né? A palavra-chave é ser diálogo, né? É meu primeiro mandato, mas assim, eu já venho acompanhando bastante a política, principalmente o vereador e presidente hoje da Câmara, Roninho, estive com ele, estive também com o Lucas, né? E assim, o que eu falo é que a cidade de Linhares, nós agradece todo mundo que passou por ela, contribuiu, mas eu acho que o principal que faltou foi o diálogo. O diálogo, ele vence tudo. Então, assim, a gente tinha uma barreira muito grande, né? Um muro, como o presidente fala, e hoje esse muro foi derrubado. Eu sou treinador de futebol, então eu sempre analiso muitas coisas. Quando eu entrei para a política de fato, que eu ganhei, que nós ganhamos, né, a população colocou a gente ali dentro, eu analisei o quê? O fato de quando a gestão passada estava, e juntamente com o governo, a cidade brecou um crescimento maior que poderia crescer. E hoje essa chegada do governo, entrando na nossa cidade de novo, não governo do estado. Isso, não porque não queria, mas porque existia um muro,
E assim, a cidade vai crescer muito, pode ter certeza disso. E o Lucas é um cara de muito diálogo, ele sempre conversa com a gente, ele faz uma reunião mensal com toda a equipe dele de secretariado. Os secretários chegam lá, atende a gente, vai para a rua com a gente, né, presidente? E os vereadores 17, graças a Deus, estão em sintonia, procurando sempre o que? O melhor para a cidade. Esse trânsito com o executivo tem sido bom, então? Está sendo fácil dialogar com os secretários, com o prefeito? Muito, e eu quero até agradecer aqui também, né, porque está aqui do meu lado o presidente Roninho, já tinha falado nossa conversa aqui antes, que ele, eu que sou do primeiro mandato, ele está me ajudando muito com isso, né? E agradecer toda a minha equipe, porque a gente eu tenho que agora procurar mais, se formar, procurar saber mais, né? Porque não é só ir ali para a rua pedir, né, correr atrás, mas a gente tem que também, né, aprender, se formar, ver como que é a situação. Assim, eles estão me ajudando muito nisso, a equipe do Roninho, a minha equipe. Eu, graças a Deus, se Deus quiser fazer um bom mandato para levar melhorias para nossa cidade, né? Olha que legal. E já teve essa oportunidade, essa experiência de participar desses encontros em Brasília e firmar essas parcerias, né? Sim, sim, Cláudio. Assim, logo no início, né, do nosso mandato lá, onde, né, primeiro Deus e a população entendeu nossa recondução, né, para o nosso segundo mandato, e assim os vereadores entenderam, né, para a gente ser o presidente, né? Nós botamos nosso nome à disposição, nos deu essa honra de estar como presidente. A nossa primeira missão era essa, era realmente assim dar condições aos vereadores de ser protagonismo, né? De cada um deles, cada um papel, tem que ter. Eu sempre falo, é muito difícil, a eleição ela é difícil. É difícil, né? disputada, ela é difícil, disputada, é um verdadeiro concurso, né? Um concurso, então assim, os vereadores, né, com todo respeito, assim, têm que ser respeitados. Os vereadores eles têm que ser respeitados pelos funcionários, colaboradores da Câmara, eles têm que ser respeitados pelos secretários. A gente tem um respeito muito grande por todos os secretários, mas quem foi eleito democraticamente são os vereadores. Agora, o vereador, nesse ponto, ele tem um papel que é fundamental, porque ele é a ponte com a população, né? Porque, assim, você tem um diálogo com o prefeito, com o secretário, mas se a população estiver descontente com alguma coisa, o vereador tem essa obrigação. É o primeiro, né? É o primeiro da lança ali, é o primeiro... Da linha de frente. Da linha de frente é o vereador. O vereador, assim, às vezes, se você fizer um levantamento, né, de porcentagem, a maioria não sabe, talvez, onde é a casa do prefeito, do vice-prefeito e secretário. Mas do vereador, a população sabe. A população sabe. Então, assim, eu fico muito tranquilo sobre isso, né? De ir lá em casa, de cobrar. Acho que a gente, né, os vereadores, nós somos pagos para isso. Mas, assim, esse diálogo que está tendo é fundamental. Então, a primeira coisa que eu fiz, Cláudio, foi isso, de reunir nossa equipe, de dar condições aos vereadores. Nós criamos um canal da nossa presidência, que a gente viu no primeiro mandato. Um canal direto. Direto. Quando chegava para a gente fazia um requerimento, né? A gente elaborava um requerimento, ia para a presidência. Como era muito fluxo e o presidente ele é vereador, como, né, qualquer outro, ele tem que fazer suas demandas dele também, segurava um tempo até esse documento sair da Câmara. E aí, meu amigo? Aí, quando chegava lá, tinha aquele negócio de voltar para a gente e falar assim, não é essa secretaria, é outra secretaria. Nossa. Aí, com o final de um pedido que chegava até lá, é quase 2 meses. E hoje não, hoje a gente tem uma pessoa lá no meu gabinete, no gabinete da presidência, que é só para despachar os pedidos dos vereadores. Ou seja, para agilizar, isso ajuda muito, né, vereador Iupi? Com certeza, eu mesmo quando fazia requerimento, mesmo sendo vereador, nossa senhora, era uma dificuldade e hoje a gente vê essa rapidez está sendo na própria Câmara lá. E muitas vezes a mesa diretora, a presidência pode achar que o vereador está com pressa, mas é porque a população está precisando ali, é urgente, né? É isso aí, eu sempre falo assim que os requerimentos é a mesma coisa que quem vai na saúde. Ninguém vai no hospital, ninguém vai numa unidade de saúde se não estiver precisando. A pessoa não está assistindo uma televisão, né, da TV Fox, aqui está olhando agora, assistindo a gente aqui, e fala assim, eu vou lá, não vou no hospital só para ver como é que vou conversar com o médico. Ninguém vai. Não. E é a mesma coisa, ninguém procura um vereador se não for ali para, né, o vereador ver realmente a dor e levar. É uma rua, é uma falta de medicamento, né? Então, assim, é a iluminação que precisa ter essa qualidade, esse feedback, né, tem que ser rápido, tem que ter agilidade. E assim, já fica novamente aqui, talvez pareça até clichê, a gente está agradecendo, mas nós estamos tendo muito feedback com todos os secretariados. Isso é importante. Muito. Às vezes é bem mais rápido, talvez, ligar para o secretário mesmo, do que fazer. A gente já liga para o secretário e faz também, oficializa, né? Mas às vezes vai lá e resolve o problema antes da gente despachar para o secretariado. Não precisa nem incomodar o prefeito, o próprio secretário já sabe que não, eles estão realmente tão bem empenhados. E esse é o papel mesmo do vereador, né, vereador Iupi? Tá ali, cobrar e mostrar, tem esse problema para resolver, vamos lá, vamos resolver isso? Com certeza. O que eu falo, assim, pelo menos meu mandato é que a gente vai levar a informação correta para as pessoas.
pessoas. Infelizmente não é aquilo que eles querem ouvir, mas eu já tive do outro lado e sei como que é você levar uma falsa informação para a pessoa, para querer às vezes se beneficiar daquilo. Então, assim, o meu objetivo é levar a informação correta. A gente está passando, né, também lá no nosso bairro, na cidade, né, sobre a falta dos dentistas aí, está acontecendo, mas eu tive a informação do próprio secretário que desde outubro de 2024, presidente, a gente está sem contrato, o contrato acabou. Então, Tem que assim, refazer isso aí. então, às vezes as pessoas falam assim, tá, mas assim, aí a gente leva esse tipo de informação, poxa, mas a gente tem que levar a verdade. Não adianta falar assim, amanhã vai ter para poder se beneficiar. A gente tem que realmente levar a verdade para a população, porque é para isso que eles elegeu a gente, Exatamente. né? Para correr atrás, mas desde que seja da verdade, com diálogo, eu tenho certeza que as coisas vão melhorar, porque também é 100 dias, né? 100 dias. 100 dias, Chegando né? a 100 vai dias. fazer 100 dias. Organizando Mas ainda, tomando eu pé. tenho né? certeza que a maioria das pessoas que eu converso, esses 100 dias de mandato, não só do Poder Executivo, mas do Legislativo, já está fazendo uma grande diferença na nossa cidade. Ô, presidente, eu queria que o senhor comentasse, o governador esteve aqui essa semana, né? Inaugurou aqui os novos serviços da Polícia Científica, Técnica Científica, a Rede Cuidar, que está ampliando o atendimento. O senhor acha que vai ser assim, nessa toada, o governo do estado investindo mais aqui em Linhares nos próximos anos? Cláudio, quebrou-se um muro invisível que existia entre legislativo, executivo e executivo do governo, né? Governo. Quebrou-se esse, né? Derrubou esse muro. Eu sempre falo bem assim que vai ficar de uma forma simbólica a ponte que, se Deus quiser, em abril agora nós vamos assinar já, junto com o governador, né, o governador que liga o Interlagos ao Aviso. Então, aquilo ali vai ser, assim, eu sempre falo, o símbolo realmente da gestão que nós criamos uma ponte. Derrubamos os muros invisíveis e criamos uma ponte entre o governo e a prefeitura. E isso se vê em todos os outros municípios. A gente estava conversando aqui antes. Aonde que o executivo libera para o governador, né, a entrar na cidade e ajudar a contribuir, a gente vê Vila Velha hoje, Arnaldinho lá, explosão, aonde você olha tem obra, aonde você olha a evolução que deu nossa cidade vizinha, Soretama. A gente estava falando aqui, Soretama... Soretama deu um salto, né, nos últimos anos, né, em infraestrutura, em saúde. Isso, e aí você vê, em 3 meses, indo por 100 dias, vai ser assinado a ponte, né, que vai ligar o Interlagos ao Aviso, a revitalização da Padre Manuel da Nóbrega, que essa obra toda vai ser do governo, novos fluxos, né, de oftalmologia, as consultas e cirurgias oftalmológicas. Isso, e lá já garantiu 60 dias para iniciar a cirurgia de cataratas. Olha aí. O pessoal que embarcava para Baixo Guandu, né? Hoje, daqui a pouco vai ter a oportunidade de fazer a cirurgia aqui Cláudio, mesmo. é o que eu mais falava isso. É uma cirurgia que o máximo é 12 minutos. Aí o camarada tem que entrar no ônibus aqui às 4, 5 da manhã, passar o dia inteiro lá. Era um ônibus e 2 vans que iam para lá. Aí o que fazia a primeira cirurgia, ele tinha que esperar o último acabar. Aí no outro dia tinha que retornar para fazer a revisão. É bem complicado. É complicado. Uma colonoscopia e uma endoscopia, você tem que preparar o seu corpo antes. Você tem que ficar algumas horas em jejum. Você tem que às vezes tomar, de alimentos no pódio, líquido e tal. Aí você sai daqui 5 horas da manhã para você ir para outra cidade, desumano. Isso traz uma humanização maior e vai beneficiar não só Linhares, essa região toda aqui no entorno, né? Imagina, né, vereador Iupi? Soretama, Rio Bananal. É isso aí, né? Bananal e Soretama já fazia esse trabalho também de estar levando para Baixo Guandu. E agora, abrindo essa extensão aqui na nossa cidade, vão ser atendidos aí aproximadamente 1.800, né? Por mês de consulta. Então, assim, vai beneficiar. As cidades são vizinhas, são próximas. Eu acho que foi um avanço muito grande já do nosso governo, né? Parabenizar também, né? O nosso ex-deputado estadual, né? Agora secretário de saúde, Thiago Hoffmann, que está fazendo um trabalho excelente. Mas eu acho que a principal foi o diálogo e quando nós vimos que derrubou esse muro aí, né, presidente? Sim. Como que as coisas já começaram a chegar na cidade. O senhor falou do secretário Thiago Hoffmann, lembrar também as teleconsultas, que já estão a pleno vapor aí, né? Isso aí, teleconsultas. A gente levou a dizer, Baixo Guandu foi um avanço na época que ia tudo já era Vitória, muita coisa agora. Né? Foi em Baixo Guandu. Mas agora na nossa cidade, então,
né? Isso Melhora aí é muito, muito, muito. As teleconsultas, então, Até porque, excelente. vereador Iup Silva, a pessoa que vai lá fazer uma cirurgia de catarata, muitas vezes são idosos, né? Então, assim, a pessoa já tem a questão da idade, já está com esse problema de saúde, a cirurgia, como disse o vereador Roninho, rápida, só que a espera pelo transporte para voltar para casa é eterna, né? Inclusive meu pai fez uma vez a cirurgia, ele teve que sair daqui 5 horas da manhã e chegou às 19. Nossa, Só que exausto, quando né? chegou lá foi uma coisa bem rápida, porém ele teve que esperar aquele monte de paciente ser atendido. atender todo mundo E pra aí voltar. tem outra situação, né? A alimentação, né? O transporte, às vezes também não era 100% adequado. Então tudo isso as pessoas não imaginam, mas vai impactar um impacto muito grande na nossa cidade. Salvo engano, a desistência era de 30%. O pessoal desanimava Não só ia, não ia. Imagino, Né? né? Marcava, às vezes, né, outros que estão na fila, marcava para a pessoa, e a pessoa não ia. Mais de 30% das pessoas que estavam lá esperando para fazer, né, os médicos todos esperando para fazer, não ia, devido a isso mesmo. Né, Pois a é. locomoção. Presidente, aproveitar, o prefeito Lucas disse ao final desse anúncio do governador que essas cirurgias de catarata, né, para retirar a catarata, ele deve preparar um espaço adequado no HGL, né? O senhor está acompanhando isso? Como é que isso Sim, deve funcionar? sim. Inclusive, assim, ele falou lá e foi um presente, tinha alguns computadores que precisavam, né? Os computadores eles foram adquiridos para a biblioteca municipal, só que a biblioteca municipal precisa de uma reforma. E esses computadores estavam lá parados. E assim, foi um feedback muito bom do Danilo, né, o doutor Danilo, procurador do Ministério Público, né, que falou assim, poxa, por que esse computador está parado? Tem que dar serventia para esses computadores. Sim, tem que servir Aí, pra alguma coisa. na hora, HGL, nós temos que preparar a ala em cima lá para cirurgias e para leitos. Todos os computadores liberaram, foram para lá. O Alexandre hoje, que é o diretor do HGL, falou, esse é o meu presente. O meu presente é esse. Então, assim, está bem avançado. E o Pablo estava lá, né, que é o secretário, o Thiago Hoffman, qual também fica meus parabéns, o Thiago, falou que precisava em 60 dias. O Pablo falou bem assim, não, em menos de 60 dias já vai estar preparado já para começar as cirurgias então, aqui. muito em breve, quem precisava ir para Baixo Guandu vai poder operar aqui, vereador Iup, perto de casa, né? Nossa, a gente não vê a hora, né? Como a gente estava falando, a situação de um idoso aí de 60, 70 anos, e sentadinho lá, um do lado do outro, e voltar a passar por... Eu já estive lá também, passar por várias situações. Traumático, então, assim, vai ser muito importante para nossa cidade. Até porque, como disse o vereador presidente Roninho, é uma cirurgia rápida, mas ela tem é desgastante, a pessoa, né, fica ansiosa e terminou, quer voltar para casa. Agora imagina, tem que esperar o dia inteiro para conseguir tomar o ônibus. Sim. Gente, intervalo rapidinho do nosso bate-papo das 6 de hoje, conversando com os vereadores Iup Silva, vice-presidente da Câmara, e com o Roninho Passos, o presidente da Câmara de Linhares. Voltamos já. De volta com o segundo bloco do nosso bate-papo das 6, hoje conversando com os vereadores Roninho Passos, presidente da Câmara de Linhares, e o colega vice-presidente da Câmara, vereador Iup Silva, falando um pouquinho sobre a viagem a Brasília, sobre a Confederação Nacional dos Municípios, né, a visita feita lá, e também a Federação das Câmaras Municipais, não é isso? Isso aí. Já tá efetivada essa filiação, digamos assim, da Câmara de Linhares a essa federação? Ou tem um trâmite ainda? Claro, precisa ser aprovado pelos vereadores. Os nossos vereadores aqui. Então, assim, nós vamos colocar o projeto em breve, né, para votação. E, assim, aprovando, os vereadores entendendo que precisa da necessidade, aí a gente faz a filiação. Acho que bacana. Né? Eu acho que isso fortalece, né, vereador Iup, a Câmara, coloca a Câmara de Linhares no lugar que ela merece, não é isso? No rol das grandes câmaras do Brasil. Com certeza, como você falou, assim, as grandes câmaras do Brasil são filiadas. Então, assim, o presidente rapidamente tomou esse conhecimento e agora só depende, né, dos nossos colegas vereadores e vereadoras. Nós temos a quinta maior do Estado? Do Estado. Exatamente. A Câmara daqui do município. Então, assim, a gente tem que dar um protagonismo, que eu falei na minha posse. Nós temos que
e se Deus quiser, e com a ajuda da nossa mesa, né, Yupi, da nossa mesa dos vereadores, colocar, acho que o maior destaque na nossa cidade de Linhares. Gente, são 17 vereadores. Agora eu vi que, assim, nessa nova legislatura, muitos estreantes, né, ou seja, estão no primeiro mandato, estão num papel de protagonismo, como o senhor falou aqui, né? A gente tem o vereador Iup, que é o vice-presidente, a vereadora Kelly, que é a primeira secretária, o segundo secretário, que também é estreante, o sargento Romanha, vereador Romanha, e nas comissões também, né, presidente, foi dividido muito bem aí com todos os vereadores, né? Com os vereadores novos, né? E antigos também, obviamente. Nós temos o Caio, né? Ele é advogado. Caio Ferraz, né? Foi o vereador mais votado. Né, hoje criou-se a comissão, né, mas ela é temporária, que é da Juventude. Ele é presidente da CCJ, né, da Comissão de Constituição e Justiça da nossa casa. O Evelso, de Finanças, né, primeiro mandato também. O Adriel, Direitos Humanos, também primeiro mandato. Né. A Procuradoria, nós criamos a Procuradoria da Mulher e Pessoa com Deficiência. Algo novo que não se tinha. Não se tinha. No Espírito Santo, a Procuradoria da Pessoa com Deficiência é a primeira no Espírito Santo. Que bacana. É aqui, né, em Linhares. E aí vocês colocaram junto com a Procuradoria Isso aí, da Mulher. Ficou junto. Aí ficou assim, nós dividimos, né? A Procuradora, a Pamela Maia, ficou com a mulher, né? Procuradoria da Mulher, e a professora Kelly Bolicen ficou com a pessoa com deficiência. E nós temos também o Antônio, né, que é do segundo mandato dele, que ficou com a residual, que aí engloba todos os outros temas, né? Saúde, educação, infraestrutura, esporte, todas essas outras, né, as comissões, ela é englobada na que a gente... Nessa residual. Isso aí, que nós chamamos de residual. Vereador Iup, dividido muito bem as tarefas aí, todo mundo abraçando o seu trabalho, né? Inclusive eu também faço parte, né? Faço parte de finanças. Fiquei muito feliz de estar ali, né? O pessoal olhou assim, pô, mas você é do esporte. Mas, né, todas passam também por ali. Então, assim, é importante. E falando em finanças, né, a maior economia da nossa cidade ainda é a agricultura, né? Exatamente. Então, quero deixar um abraço a todo agricultor, né? O café, né? O mamão ali, o coco, né? Então, assim... É uma potência, né, né, uma potência, Linhares. E parabenizar os nossos secretários de meio ambiente, o Thiago, o nosso secretário... Também o Rafael, que está fazendo um grande trabalho. E eu falei até com eles hoje que eles vão ter um desafio muito grande, porque o Franco, né, já foi secretário e o Lucas também, né? Então, assim, eles vão ter um grande desafio, mas estão bem, vamos dizer. Isso é muito bacana. O senhor falou aí sobre Linhares, né? É a terra do agro. Gente, em julho, finalzinho de julho, começo de agosto, nós vamos ter a grande feira do agro aqui em Linhares, a Lidera Agro. O Grupo Sim, né, a TV Foz, Rádio Massa, vamos estar lá no Parque de Exposições. É uma feira que cresce a cada ano, presidente. E esse ano a expectativa é de que ela seja 30%, 40% maior que ano passado, viu? Já foi grande ano passado, hein? Perfeito, estaremos lá, estaremos lá. Vale ressaltar, só voltando aqui o assunto das comissões, que logo no início, eu sempre tive, né, esse pensamento junto com a mesa diretora, de dar mais transparência, né, as ações da casa. E todas as reuniões de comissão são transmitidas hoje ao vivo. Eu tenho acompanhado. É isso aí. Assim, a primeira, por incrível que pareça, a primeira nossa chegou a 1.000 pessoas assistindo simultaneamente. Claro, o morador querendo saber o que está sendo discutido. Sim, o que está sendo transmitido. Tem que ser dessa forma, tem que saber qual é o projeto, né, que está passando, então, o que vai chegar para votação. Independente da sessão, que as pessoas estão acostumadas a assistir aqui na TV às segundas-feiras, sessão ordinária, né, a primeira sessão da semana, toda a sessão, todo o encontro das comissões, ele é transmitido pela rede social, né? Isso aí, perfeito. Todas as reuniões das comissões permanentes são transmitidas ao vivo através das nossas redes sociais. Às vezes é um projeto que chega em caráter de urgência, tem que ser avaliado e ela delibera esses Perfeito, isso aí. E esse é o papel, né? E é o papel nosso, a gente tem que dar transparência, né? Nós temos que prestar conta à população. Isso é inovador também, né? Não sei se o presidente falou, mas é inovador, nunca teve. Transparência. Eu acho que foi quando o presidente falou que queria colocar, foi unânime, nós vereadores, vereadoras, porque isso é muita transparência, o pessoal gostou,
parabenizou. Então, assim, é muito importante ter transparência. Bacana. A gente, né, eu falando aqui como cidadão, às vezes escuta na comunidade, mas porque o vereador falando de tal, do bairro, o vereador do bairro, tá, porque na verdade o vereador não é do bairro, né? Ele é do município. Obviamente que ele tem um reduto, né? Tem um lugar onde ele mora e recebeu mais votos. O vereador Ilpe é Interlagos, né? Interlagos. Roninho também. Aliás, Interlagos para fazer vereador é... O Interlagos a gente sempre fala que sai com 5. 5, A né? maioria de todas as gestões, 5 vereadores. E dessa mesma coisa, nós estamos em 5 lá. É o maior colégio eleitoral O do maior colégio. Nós temos eu, o Ilpe, o Antônio, Juarez e o Alisson. Uhum. Agora, nada impede, né, vereadores, de que o morador do Canivete, por exemplo, possa questionar alguma coisa ou pedir o auxílio do vereador que é do Interlagos para apoiar algum projeto. Perfeito. O vereador, ele tem 2 coisas, eu sempre falo, quando ele é eleito, ele tem 2 coisas. Ele passa a representar toda a Linhares, né? Toda a Linhares, e acabou a votação dele. Sim. Acabou a votação, já não conta mais. Todos os vereadores que estão lá são vereadores e tem que ter o mesmo respeito. É um servidor do povo, Um servidor disso aí, um servidor. E a mesma coisa a questão de bairros. Eu acho assim, o vereador ele é da cidade. Ele é da cidade. Sem dúvida. Bom, o vereador Ilpe já falou que, além de vice-presidente, ele também é membro, o vereador, da Comissão de Finanças? Sou. Membro da Comissão de Finanças, né? Falou que é do esporte, gente. Nós vamos ter aí o torneio do trabalhador que começa domingo, hein, meu? Com certeza, eles já estão ajeitando tudo para ter lá, né? E vai ser um torneio. Se nós sempre coloca a nossa equipe ali, o presidente Rony vai estar jogando com a gente. Ah, é mesmo? Vamos lá, e muito importante essa fala que vocês teve antes, que eu sempre digo assim, o vereador, ele é um vereador da cidade. Sim. Lógico que, como ele às vezes mora naquele bairro ali, as pessoas procuram mais ele. Mas a gente tem que lembrar que a gente, além disso, a gente vai, às vezes, até reforçar um trabalho de um amigo, tá lá, vai reforçar, porque quando as pessoas procuram a gente tem que dar atenção àquela pessoa. Não importa se eu tive um voto, se eu não tive voto naquela região. É um cidadão, morador. É um cidadão, ele liga, eu falo, mas talvez outros vereadores já passaram por aí. Não, mas vem cá, a gente quer ver você aqui, que você não está presente aqui. Então a gente vai lá e reforça. Inclusive o nosso bairro lá é um bairro que é o maior da América Latina, se eu não me engano ainda. Então, assim, a gente quer que os outros vereadores também vão lá, ajudem a gente, mesmo que eu já fiz um requerimento solicitando que ele venha, faça o requerimento, solicite, quanto mais vereadores cobrar, a solução chega mais rápido. O vereador, gente, como ele não tem o poder para ir lá executar a obra, mas ele tem a prerrogativa, né, o papel de cobrar do município, né, de cobrar do prefeito, e cá entre nós, né, para quem foi eleito pelo povo, as portas se abrem mais fácil do que para o cidadão comum, né? Sim. E o prefeito não tem como saber de tudo que acontece no município, alguém tem que falar. Isso aí. E assim, né, e se tivesse a população não conseguisse chegar com todos os pedidos lá, não existiria o vereador, né? Ia ter a necessidade. Então, assim, a necessidade do vereador é esse mesmo, dar a voz à população. E também, né, a primeira rodada será em Brejo Grande, né? É Brejo Grande. Brejo Grande. Primeira rodada do Torneio do Trabalhador. Isso, primeira rodada do Torneio do Trabalhador será em Brejo Grande. Nós temos acompanhado, eu estive conversando com o Vandim, né, o secretário Vandim já preparou todo, né, o campo, já roçou tudo, já está um tapete. O secretário de Agricultura, o Rafael Buffon, já pediu para passar a máquina. A estrada a Rafaela, está até assistindo a gente aqui. Né, a Rafaela, que é de Brejo Grande ali, a filha do Douglas, falou que a estrada também já está um tapete. E a segurança instalou no dia de hoje uma câmara de monitoramento lá. Para ajudar na segurança. Imagino então, que no assim, dia vai estar a guarda municipal lá também, né? Apoiando. Sim, com certeza. Todos estarão lá. Mas aí o bom que vai ficar lá, cara. A câmara de monitoramento, ela já vai ficar fixa. Isso aí, é fixa. Isso é importante, apoiar as nossas comunidades do interior. E esperamos que a final seja lá no Caldeirão, né, do Vasquinho ali, né? Com certeza, a gente também espera, lógico que eu vejo sempre o lado que você também tem que beneficiar, né, outras comunidades, né, claro, para estar levando o esporte, mas a gente vai respeitar caso aconteça de não ser, mas se você perguntar para mim hoje, acho que não porque é o nosso bairro que a gente mora ali, nós que eu falo que a gente mora ali, né, Roninho? Mas além de ter feito a tapagem, que foi um requerimento que nós solicitamos, eu solicitei esse requerimento mesmo quando não era vereador, o Roninho, o Jonathan, o pessoal reclamava muito da falta de cobertura. Né? Agora, acho que como fez essa cobertura, eu acho que ficou mais fácil. Mas se tiver que levar para outra comunidade também, para ajudar, não, a eu estou dizendo isso pela estrutura que tem, né? Não é porque eu quero muito que seja lá. Eu quero que seja lá.
pela estrutura, para acomodar os torcedores, seja de onde for, né? Gente, a gente segue com um bate-papo com o vereador Roninho Passos, presidente da Câmara, vereador Iup Silva, vice-presidente. Presidente, o que o senhor considera, assim, nesses 100 primeiros dias, como o senhor mesmo disse, vereador Iup também, que ainda o atual prefeito está tomando pé de muitas situações e já está sendo muito proativo, mas assim, os grandes desafios que Linhares tem ao longo desse ano de 2025? Olha, eu acho que assim, os desafios, né, do município, nós sabemos assim, agora realmente o prefeito, né, ele tomou, né, posse e a transição não foi, né, da forma que teria que ser feita, então hoje ele tem inúmeros realmente, né, o que realmente falta, o que precisa, mas as demandas do município, ela é bem já pontual, né, Cláudio? Nós temos que investir bastante na questão da água, né? Nós não podemos aceitar, como eu disse muito, né, no meu primeiro mandato, uma cidade onde que tem mais de 79 lagoas, não pode faltar água. Então, assim, o diretor Yoshito, ele tem avançado muito nisso, dando feedback. Assim, o SAAI em si, o corpo do SAAI, os colaboradores de lá são muito bons, muito valorizar mesmo, é isso aí, são muito dedicados. A saúde, né, assim, nós precisamos ter um olhar diferencial, e o Lucas tem esse olhar e sabe disso, né, tem conversado muito com o governo para trazer, né, 2 UPAs para nosso município. Essas UPAs será dividido, né, acredito que uma sim, com certeza, na região 5 aqui, e a outra eu acho que é em Bebedouro, mas nós vamos pedir para o Interlagos, que nós somos de lá, então assim, precisa para desafogar, né? O HGL. Isso, exatamente. O retorno da extensão de carga horária das unidades de saúde, porque o papai e a mamãe que trabalham o dia todo, quando ele chega em casa, que infelizmente vê, né, talvez o seu filho doente, é o horário que ele tem, aquele horário de pico ali. Exatamente, como é que faz? Isso, e tendo mais unidades de saúde em horário de extensão, né, o horário estendido até as 21, facilita. Você vai dentro do seu bairro, você consegue fazer ali. Então você dá um suporte melhor, né, à unidade de saúde, ou talvez fazer uns exames pequenos, alguma coisa desse tipo, fez uma avaliação, se precisar ir para o HGL, se não, ali mesmo já faz a medicação, e aí assim, né, desafoga um pouco o HGL. Sem dúvida. A gente falou de HGL aqui, de cirurgia oftalmológica, teve também um retorno, né, das cirurgias eletivas que estavam paradas, também uma boa notícia para a população. E eu acho que assim, né, vereador, como o senhor pontuou aí as questões da saúde, né, eu acho que de fato Linhares necessita, essas UPAs são fundamentais, né, para desafogar o HGL. Vamos ver, né, se sai em Bebedouro e Canivete, né? Não vamos ficar ali naquela, um puxa para um lado, outro puxa para o outro ali, né, velho? O Celso deve estar assistindo a gente aí. Isso, com certeza. Para dar um suporte à população. Falando, poxa, o presidente não está querendo que venha para Bebedouro, mas não é isso não, mas assim, e se precisar, a gente corre atrás de recursos também, para talvez, né, vai que seja um na região 5, em Bebedouro e outro no Interlagos, né? Desafoga bastante. Aqui. Vereador, nós falamos aqui, mudando rapidinho de assunto, sobre hoje é o Dia Nacional da Pessoa com Síndrome de Down, né? Vereadora Kelly, presidente procuradora, né, da Procuradoria da Pessoa com Deficiência, teve uma sacada interessante, olha lá, tá vendo? Aí, não, a questão das meias trocadas, lembrando, né, desse público, dessas pessoas, né, com síndrome de Down. E ela que é uma pessoa muito engajada na causa do deficiente, na causa do esporte, inclusive casando uma coisa com a outra. Quantos desportistas com deficiência, né, os nossos para-atletas que ela ajudou e tem ajudado, né? E hoje como vereadora, né? Acho que a Kelly, ela vem há muito tempo, né, batalhando assim, é uma professora, a gente sempre brinca lá, que todo mundo que chega, ela fala bem assim, eu já dei aula. E lembrando que é dia internacional, né? Desculpa, falei nacional, não, é internacional. Internacional. E a campanha dela, se eu não estou enganado, eu acho que foi a única, né, a fazer no nível de estado. Né, no nível de estado aqui, eu acho que Linhares, né, foi a única e a primeira a fazer, e assim, nós vimos que foi bem rápido. Quando ela me falou, eu falei assim, poxa, vamos fazer pela procuradoria. Ela, pô, Rony, vamos fazer desse jeito então. Fez assim, e uma pessoa que foi alto, uma pessoa que eu tiro o chapéu, não tem vaidade, Rony, então vamos fazer pela procuradoria. Fizemos, falou com a secretária de educação, a secretária rapidamente fez um ofício para as escolas, e assim, foi muito bacana mesmo. Eles me ligando,
as mães e os pais me ligando, falando, mas Rony, onde eu compro as meias? Aonde eu compro? Porque assim, a maioria do comércio já tinha acabado, né, as meias, então assim, eu tô aqui com as minhas trocadas ainda aqui. Não, é muito bacana. Mas, vereador Yu, parece ser uma coisa simples, uma iniciativa dessa, mas que tem um valor muito grande. Lembrar desse público que está aí, né? Às vezes só parece mesmo, mas o impacto é muito grande. Eu mesmo que tenho um projeto social, né, sou voluntário no projeto que eu criei, hoje sou voluntário, e quando aconteceu a situação de um jogador meu, né, de um aluno meu, ele acabou perdendo as perninhas ali e foi muito difícil lidar com a situação, né, para a família, para a gente. A gente fica até um pouco emocionado, mas a Kelly me ajudou muito nesse processo, tá me ajudando porque ele não queria largar o esporte. E ela faz esse grande trabalho e eu aprendi também com ela, né, a executar esse tipo de trabalho com ele para não deixar ele perder essa vontade, né, de praticar o esporte. E hoje esse garotinho que tá aparecendo ali é o Lucas, né, Rony, um menino, Lucas, nossa, Lucas eu brinquei muito com ele lá e depois nós falamos assim, vamos disputar essa Coca-Cola aqui. Aí tem imagem dele aí, do Lucas, não? Muito, um menino muito querido. Então, assim, quero parabenizar muito o presidente junto com aí o Lucas lá. O cabelo igual o meu, olha lá, o cabelo igual o meu do Lucas. Então quer dizer que a deficiência dele foi na perna? Não tô falando desse daí, não. Não desse. Do histórico do jogador meu. Você tá lembrando aí do seu caso. No caso de um atleta meu, mas o Lucas ali é um amor de menino. Hoje eu tive podendo participar lá também, juntamente com os outros vereadores e com legal, ele. Né? E assim, é um menino que realmente ele traz alegria pra gente. Sim, traz alegria. E aí eu vejo assim, esse é o papel mesmo do vereador, né? Estar atento a essas causas, né, sim, presidente? Sim. A pessoa com a síndrome de Down. Eu lembro que vocês criaram também um trabalho muito interessante com as pessoas com autismo aqui no município, né? Com iniciativas muito belas, uma lei, inclusive, não é isso? Isso aqui, ó. Brochezinha que a gente, nosso primeiro mandato foi muito engajado e a gente continua, né, defendendo os direitos, né, da comunidade autista. O cinema, né, onde a gente determina que os cinemas do nosso município tenha pelo menos uma sessão adaptada, a carteirinha, nós aprovamos também, que aí é uma lei do Antônio, né, o laudo permanente, e nós avançamos muito. Tem muitas coisas para ser avançado ainda, mas nós avançamos muito nos direitos dos autistas. E assim, brincadeira, né, à parte, nós saímos para almoçar, eu e o vereador Adriel, aí nós colocamos a meia por cima da calça. Aí algumas pessoas que assim, por incrível que pareça, que olhavam, né, acharam curioso. Achava, mas começaram a pesquisar. Um foi nas minhas redes sociais, e falou, ó, eu vi você ir na almoçar, e falou comigo. E eu fui pesquisar o porquê que você estava com essa meia, você e outro vereador. E assim, vai muito além, né, a gente acha que é simples, mas assim, e também a conscientização, né, que ser diferente é divertido, ser diferente, né, é normal. Exatamente, na verdade, né? E é um engajamento por uma causa muito nobre, né? Aliás, a Ângela Reis, gente, o nosso programa no YouTube começou a partir do segundo bloco, né? Mas o programa vai estar na íntegra, né? Sendo transmitido pelo YouTube depois, aliás, disponível para compartilhar e tudo mais. Mas ao vivo estamos agora. A Ângela está dando boa noite aqui, cumprimentando os dois, né? Os dois vereadores. Ângela Reis, dizendo que a vereadora Kelly é diferenciada. Trabalhei na educação com ela, é muito top, está dizendo aqui. Verdade, Ângela. Boa noite, um abraço para a vereadora. E também Kelly. Só lembrar que a nossa secretária, a Rose, né, está fazendo um grande trabalho. A gente vemos junto com a reunião com a Amália, com o vereadora Kelly, vereador Jonathan e o nosso presidente Rony, fizemos uma reunião com ela e ela atendeu a gente super bem, foi muito transparente nas palavras, sabe as palavras que a educação de Linhares, principalmente na área dos autistas, né, vai evoluir muito, Né? A inclusão, né, a inclusão, só que são passos, né, são passos que a gente tem que dar com cautela, mas que pode ter certeza que vai evoluir muito. Então, assim, parabenizar ela, parabenizar os vereadores que esteve presente, os que não pôde estar presente, mas também estão brigando por essa causa. E eu acompanhei o presidente Roninho nessa época do cinema lá, eu falei, nossa, cara, eu estive lá no primeiro dia, Roninho, fui lá acompanhar você lá e o pessoal, foi uma coisa que você olhava no olhar da criança e a gente se emocionava, a felicidade deles. Então, assim, é uma causa que também a gente está abraçando, né, juntamente com os vereadores, e parabenizar, então, a secretária, o pessoal da Amália também que faz esse trabalho, né. Inclusive, eu posso falar do dia 29. Né, dia 29 nós vamos ter um pedalaço, né, promovido pela Procuradoria da Pessoa com Deficiência, junto com a Amália, que é a associação, né, de amigos e mães, né, dos autistas. Vamos fazer um pedalaço em Linhares, né, porque o dia 2 o dia 2, né, o dia 2 de abril
É o dia de conscientização. Aliás, né, a Mali do já está autismo. convidada aqui para o bate-papo, viu? Nas próximas semanas para a gente falar desse evento. Opa, aí. já vou mandar um oi já para a Ingrid aqui. Tá, Joia. Presidente, vou fazer rapidinho mais um intervalo. Voltamos daqui a pouco com o último bloco, os instantes finais do nosso bate-papo da 6 de hoje. Muito legal. A audiência só aumentando aqui, ó, com o presidente da Câmara, vereador Roninho Passos, e o vice-presidente, vereador Iup Silva. Voltamos já já. Voltamos, minha gente, com o nosso terceiro e último bloco, né, os minutos finais do nosso bate-papo das 6 de hoje, com o presidente da Câmara de Linhares, vereador Roninho Passos, e com o vice-presidente, vereador Iup Silva, falando um pouquinho, fazendo um balanço do trabalho do Legislativo Municipal e dos avanços e desafios que Linhares tem para os próximos anos. A gente falava aqui em blocos anteriores, né, sobre a nova sede da... A gente falava antigamente de SML, mas não é só isso. Agora é um conjunto de... Polícia científica. Polícia científica, né? Investigação forense e tal. Isso traz mais dignidade para o morador, né? Para a pessoa que vai lá, né? Para liberar o corpo do ente querido, né, presidente? Sim, a gente via, né, às vezes, né, já é um momento difícil, né? Todos para a família ali. Aí ter que ir lá para Vitória, aquele tempo todo, né? Traz dignidade, né? Traz dignidade, assim, e aquele menos, talvez ali, dor, né? Para a família. Então, assim, foi muito bom, foi muito bom. Uma obra que esperava muito, né? Assim, a própria polícia em si, né? Esperava muito por essa obra. Vai conseguir trabalhar melhor, né? O vereador Iup não traz só um alento, não só para quem é de Linhares, não, porque esse instituto ali, esse espaço vai receber, vai trabalhar para os municípios de toda a região aqui, né? A gente esteve presente nessa, mais uma obra aí, né? De parceria com o governo do estado, né? E estivemos presente lá e realmente foi... Quem já tinha ido lá, que eu já tinha feito uma visita bem antigamente lá, nossa senhora, mas mudou muito. Agora tá... Muito, agora vai dar mais, como nosso presidente fala, dignidade, né? Muito em breve... Os equipamentos também, desculpa, Cláudio. Não, os equipamentos também, né, entregue na Incapé, né, assim, ajudando, né, ajudando, né, mais pesquisa e ajudando o agricultor, né. Aliás, quero deixar aqui um abraço para o nosso querido amigo, diretor, presidente do Incapé, Alessandro Broedel, prefeito de Soretama. Gente tá lá, boa. Mandando ver, o homem da agricultura. Gente boa. Lá mesmo conversou comigo, quando ele estava como prefeito, ele levou, né, para lá uma empresa, e essa empresa ela precisa de muito frutas, de laranja. E ele já começou esse trabalho em Soretama e conversou comigo nos próximos dias agora. Isso aí, ele quer que a gente faça esse trabalho com os agricultores, né, quem tem um espaço para fazer, o Incapé traz as mudas de laranja, dá o treinamento para fazer, para vender já vai ter a empresa certa para comprar. Meu amigo, olha, além do café que você já tem, dá para plantar uma lavoura de laranja e ganhar dinheiro, fornecer para a empresa, né? Gente, olha, um comentário aqui da nossa telespectadora, né, nos acompanhando, pedindo e sugerindo aqui aos dois vereadores e aos demais uma visita à unidade de saúde do bairro Nova Esperança, né? Então botar na agenda aí de repente para ver a situação deles lá. É um pedido. O vereador Roninho citou aqui a UPA, né? Que muito provavelmente vai para aquela região 5, né? Região 5. E ela citando aqui para uma visita dos vereadores lá à unidade de saúde. Tenho certeza que os vereadores irão dar uma olhada lá. Vereador, obrigado pela presença, presidente, aqui no nosso bate-papo das 6. Muito bom receber os dois aqui, falando dessa viagem a Brasília, que foi muito proveitosa, e essas emendas que vêm com recursos importantes para a cidade. Muito obrigado. Cláudio, eu que agradeço, tá, a oportunidade de estar aqui conversando, né, através da TV Fox, também do YouTube. Agradecer aquele que nos acompanhou, aqueles que estão em casa, né, no sextou, mas está aqui nos acompanhando aqui, dizer que nós estamos à disposição, e é o que eu sempre falo, assim, a nossa missão é servir, né, enquanto nós estivermos na vida pública, sempre as nossas decisões serão a população em primeiro lugar. Maravilha. Vereador Iup, obrigado pela presença, e a gente se encontra domingo lá na abertura do Torneio do Trabalhador, hein? É isso aí, domingo a gente vai estar lá, né, marcando aquela presença.
daqui uns domingos a gente vai estar jogando, atuando ali. Agradecer a cada um que acompanhou a gente, agradecer mais uma vez pelo convite, agradecer estar ao lado do presidente, Roninho, como vice-presidente também da casa lá, e dizer que o nosso mandato está aí à disposição e fazendo isso, população mandando pra gente. A gente vai visitar sabendo que lá também existe grandes vereadores daquela área pra lá, tem o Adriel, tem o Paulinho, né, do Maracujá, são 2 vereadores que são ativos, mas a gente vai estar ali para ajudar, para reforçar, né, porque essa união é muito bacana entre a gente, quem ganha com isso é a população. Eu transmiti aqui o recado, mas certamente essas demandas chegam também através da assessoria dos senhores, né, e essas demandas vocês vão lá para conferir, sim, né, e é importantíssimo, eu sempre falo que qualquer coisa que a gente coloca nas redes sociais, já sai ali 10 requerimentos, exatamente. E a gente gosta disso. E provoca a secretaria que tem que resolver, vai lá e resolve, né? Perfeito, tá resolvido. Perfeito. Muito obrigado aos dois pela presença, tá bom? Eu que agradeço, tá? Fique com Deus, ótimo final de semana. Obrigado. Gente, olha, esse programa está terminando, tem reprise neste sábado pela manhã, 6 da manhã, e também nas redes sociais, compartilhe esse programa, esse bate-papo das 6 com Roninho Passos e Hugo Silva, vereadores, o presidente e o vice-presidente da Câmara de Linhares. Bom final de semana, até a próxima edição.